Sou Pilar Villanueva. Olá, sou Nélia Marcos. Bem-vindos à segunda conversa desta Summer Season, onde nós vamos ter alguns convidados que queremos que sejam um reflexo daquilo que nós estivemos a falar na primeira temporada, dos temas que abordámos e, ao fim e ao cabo, queremos trazer aqui histórias de vida reais, que sejam também um bocadinho o reflexo daquilo que nós falámos. Então, por isso mesmo, temos hoje a nossa primeira convidada, uma mulher de peso, a Sofia Prestrelo. Bem-vinda, Sofia! Olá, obrigada Olá, Nélia, obrigada Sofia. Pilar pelo convite. Olá. Muito Então, quem sou obrigada eu? por aceitar o convite. Muito obrigada. Este é um desafio. Normalmente não tenho não mostro esta parte de mim, portanto estou completamente fora da minha zona de conforto, mas também é isso Ótimo. que nos faz crescer. Portanto, bora aí. Quem é que é a Sofia Olha, Prestrelo? quem é a Quem sou eu? Sofia? Quem sou eu, não é? Então, eu sou mulher com 47 anos, nasci na Madeira, fui viver para o Porto com 14 anos e estou há cerca de 16 em Lisboa. Sou a sétima filha de uma família muito grande, e tenho as vantagens de ter aquelas extensões de mim, que são os meus irmãos, que me ajudam muito no meu dia-a-dia. Sou casada, tenho um filho, sou casada há 22 anos, tenho um filho, e tenho como paixão o marketing e impactar a vida das pessoas através de lhes dotar mais ferramentas para que possam ser a melhor versão delas mesmas. Tenho um filho, Vicente, com 21 anos, que tem uma deficiência intelectual e que tem sido, digamos assim, o nosso projeto, mas isso é um bocadinho mais para daqui a bocadinho. E pronto, tenho como grandes hobbies o mar, mergulhar, como boa madeirense, não ir ao mar todos os anos é algo que me faz muito, que me desequilibra muito. Aprendi isto ao final de 46 anos aprendi que o mar é essencial na minha vida. Eu gosto muito de ler e de aprender e, portanto, esta é a Sofia assim, em breves palavras. Então, se gostas de aprender, estás no sitio certo. Nos gostamos tamén imenso de aprender. Oye, Sofía, máis como a Nelia estaba a referirnos, que ya temos falado algunhas veces contigo, te convidamos hoxe cá porque nos en a primeira temporada temos falado moito das 4 conversas, temos falado moito da importancia que ten ter un propósito na vida, ter un obxectivo. Nos chamamos moitas veces a eso big why dentro de o noso linguaxe interno, mas ao final é esa coisa que faz con que cada día vayas para frente e tires. Sería posible tú partillares, se non é moito invasivo, partillares connosco o teu grande propósito na vida, porque acho que eso define moito ben quen é a Sofía. Olha, deixa-me começar por dizer-te que se calhar se me fizesse essa pergunta há 22 anos atrás, eu não te sabia responder. Claramente, e antes de explicar-te o que é o meu propósito, aquilo que eu queria partilhar com todos vocês é que a descoberta de um propósito ou a definição de um propósito não é uma coisa que acontece assim. E que ele também não tem que ser muito aspiracional ou uma coisa muito ir tratar da fome em África. Não precisa ser também pode ser uma coisa mais simples, muito mais terrena. E está tudo bem. Falámos disso aqui, nós falámos exato, disso aqui, eu ouvi. E nós temos sempre esta tendência de procurar um propósito que seja de uma relevância, de um peso inspiracional muito grande. Naturalmente que o facto de ter um filho com deficiência e a dado momento da minha vida e da vida do Pedro, que é o meu marido, juntou-se as duas coisas. Se calhar se não tivéssemos o Vicente teríamos outro propósito, mas efetivamente o nosso propósito é o Vicente. E o Vicente, mas se pensarmos todos os pais que têm filhos, têm como propósito fazer com que os seus filhos sejam autónomos, boas pessoas, com valores. Portanto, essa parte do propósito seria só igual a todos os outros pais. Nós sabemos mais ou menos desde os 5 anos do Vicente que o Vicente tinha uma deficiência. O Vicente não tem diagnóstico definido, portanto não tem um nome para aquilo que ele tem efetivamente uma deficiência intelectual, não sabe ler, não sabe escrever, baralha algumas coisas do cotidiano, do dia, não é assim, o mundo que ele vê não é da mesma forma que nós vemos, e nós tivemos sempre a sorte de ter sido muito bem acompanhados, e tenho aqui que agradecer publicamente a uma pessoa que é a Júlia Sepa Pimentel, que sempre nos conseguiu orientar nos caminhos certos
daquilo que nós devíamos fazer com o Vicente. Mas a um dado momento nós percebemos que o Vicente não ia ser financeiramente autónomo, ou seja, não ia conseguir ter um emprego, um trabalho como qualquer uma de nós, iria sim poder trabalhar, mas se calhar não oferia de um rendimento que lhe permitisse ter uma vida pelo menos igual à que ele tem hoje em dia, e achamos que tínhamos que fazer como pais, este seria o nosso papel, este seria o nosso projeto de vida. E aquilo que definimos é que queríamos criar para o Vicente, deixar ao Vicente um legado que lhe permitisse ter alguma autonomia financeira. E para isso começamos a pensar o que é que poderia ser. Eu não, sempre fui uma mulher, naquela altura, pouco afastada das decisões materiais e financeiras. Este também foi um caminho que eu vinha fazer, de me empoderar e tomar conhecimento daquilo que é e daquilo que eu posso fazer. Mas ações não percebíamos muito bem, os depósitos a prazo não davam a rentabilidade que nós pretendíamos. Temos a sorte, uma vez mais, como eu digo, temos tido a sorte de ter sempre uns anjos que aparecem nas nossas vidas, de um dos meus cunhados ser um investidor imobiliário, e nós fomos acompanhando o percurso de crescimento dele e da minha irmã, e começamos a perceber que se calhar o imobiliário fazia sentido. Então, mas espera, então, Sofia, deixa-me só dar um passo atrás. desculpa. Então, quando vocês identificaram que o vosso propósito é deixar um legado para que o Sim. Vicente possa ser autonomamente financeiro, uma vez que ele nunca vai ter essa capacidade de trabalhar, o que é que mudou exatamente na tua vida? Ou seja, tu tomaste decisões que não tomarias de outra forma, definiste um plano, definiste uma Olha, estratégia, acima de como é que foi este tudo, processo? a primeira coisa que fizemos foi definir que aos 50 anos nós queríamos ter a nossa casa paga, para garantir que, pelo menos, nós, enquanto cá estamos, tínhamos essa estabilidade, portanto, aos 50 anos teríamos a casa onde viveríamos, casa de família paga. Foi o primeiro objetivo traçado. Primeiro objetivo traçado. E depois queríamos... con un tempo determinado, un valor determinado, un objetivo moito concreto. Faltam 2 anos. Faltam 2 anos. E está quase lá, está quase lá. E depois o segundo foi que queríamos criar um conjunto de portfólio, de ter um conjunto de imóveis que permitisse que o Vicente, que não tem esta capacidade de gerir financeiramente o dinheiro, pudesse ter alguém que o fizesse por ele. E, portanto, que isto significava que nós íamos ter que criar uma estratégia. A estratégia passava por, primeiro, definir em família, portanto, nesta equipa que sou eu e o Pedro, quais é que eram as nossas funções. Não é? O que é que cada um de nós, como é que cada um de nós ia contribuir para esse objetivo? E a decisão foi muito clara. Eu sou muito boa a ganhar dinheiro, a trabalhar por conta de outrem, digamos assim, e o Pedro é muito bom a fazer tudo aquilo que é necessário do ponto de vista de pesquisa, de olhar, das obras, toda a parte que tem a ver com a gestão do património imobiliário ou de encontrar património imobiliário. E como é que era a tua vida nessa altura? O que é que tu e o Pedro faziam? Olha, o Pedro é um comercial nato, um dos melhores comerciais que eu já conheço à face da terra, esteve ligado ao projeto da Aicos, que é aquele famoso projeto da Philip Morris, do cigarro de tabaco aquecido, construiu toda a equipa que hoje em dia está na rua a vender o Aicos, portanto sempre estivemos ligados a multinacionais, cada um na sua área, o Pedro na área das vendas, eu na área do marketing, mas efetivamente houve uma altura que tivemos que tomar uma decisão, e a decisão foi o Pedro sair da vida corporativa, chamamos assim, dedicar-se a tempo inteiro a isto e eu continuar na vida corporativa para garantir, pelo menos, que havia uma estabilidade financeira. Então eram os dois assalariados com um ordenado perfeitamente normal, certo? Sim, como qualquer de nós. Certo. E que de repente dizem, ok, mas temos aqui um plano em que temos que mudar aqui quando o objetivo é tão grande como eu neste caso, que é nós não podemos falhar. Não há hipótese de falhar, porque claro, o Vicente não vai conseguir fazer sozinho, não há hipótese de falhar. E, portanto, quando há esta consciência, ainda que possa ser muitas vezes inconsciente, eu acho que também esta aprendizagem de perceber isto, o que é o Big Why, é uma coisa recente. De eu poder verbalizar isto é uma Big Why, ou seja, nós tínhamos isto como um projeto de vida, mas não entendíamos a importância que isto tinha na forma como nós enfrentávamos a nossa vida e os nossos desafios. Ou seja, não é possível não falhar. E para isto significar não mudar de carro, não ir de férias, viver numa casa mais pequena, fazer as obras com as próprias mãos, nós fazemos. Então tudo aquilo que são os nossos medos, não é? Normais, do medo da mudança, de agora vou deixar o meu emprego, agora vou-me lançar no desconhecido, isso tudo perde peso perante uma coisa muito maior. Eu acho que o medo pode-se tornar-se teu amigo, porque o medo continua sempre a existir, ou seja, de repente não somos malucos e agora, bora aí, vamos. Não, claro. Há noites sem dormir,
há noites a pensar muito, há muitas conversas, E há muitos o medos. medo como prudência, não é? Exato, Porque eu estás, acho que... não que eu tens estava, opção. não é? Portanto, não dá, mas não há outra forma. A gente tem que andar para a frente. Para trás não é caminho, não é? Nós não podemos ficar nem à espera daquilo que eventualmente poderíamos vir a herdar um dia, portanto, não faz sentido nenhum, não é? Porque isso não é uma responsabilidade dos meus pais, nem dos pais do Pedro, é uma responsabilidade nossa, o Vicente é uma responsabilidade nossa, portanto, não há como não falhar. E, portanto, claramente, muitas vezes temos que fazer decisões, temos que fazer escolhas, temos que fazer. Eu acho que a vida, eu não gosto da palavra sacrifício, porque é muito pesada, mas temos que fazer escolhas. Mas a partir do momento em que a escolha tem esta consciência por detrás, a escolha faz com muita serenidade, ou seja, Nós durante esta primeira temporada temos falado moito de escollas, temos falado moito de clareza, a importancia de ter clareza e acho que vocês son un excelente exemplo que pronto, gañaron clareza e eso vos dio determinación e foco para ir atrás. Ya no Para decisões era difíceis, não é? ya no falamos de un soño, falamos mesmo tiene que ser, Um tem que objetivo. ser. Tem que acontecer, ou seja, É uma não há determinação como, brutal. E de não há facto os como não resultados acontecer. estão lá quando há determinação. Sim, obviamente que eu te vou dizer que o Pedro sempre foi muito mais. Eu fui muito mais averso ao risco que o Pedro, tinha muito mais medo do que o Pedro, e o facto de estar desde há 3 anos e meio a trabalhar onde estou, que me ajudou imenso a ganhar, a enfrentar o medo e perceber que se outras pessoas fazem, eu também sou capaz de fazer. E eu tenho que conhecer melhor e saber melhor e estudar mais e não ter medo de arriscar. Mas se calhar, então, vocês, actualmente a vosa posição laboral, a vosa situação laboral é qual? Então, eu estou a trabalhar por conta de outra, portanto, eu trabalho na KW, sou responsável de marketing, e o Pedro, neste momento, dizer que ele não trabalha é super injusto. Não é? Digamos que o Pedro não tem um trabalho por conta de outra pessoa. Um trabalho por conta de outra. Yes. Não é? Mas dizer que ele não trabalha é de uma injustiça enorme, não é? Portanto, o Pedro trabalha, e muito, se calhar mais do que eu, porque o Pedro diariamente está à procura de novas possibilidades de nós investirmos e reinvestirmos, possibilidades de fazer como é que podemos chegar a mais longe do que aquilo que nós já temos. Cria também outro tipo de negócios, também está muito ligado à compra e venda de motas e, portanto, também faz isso em paralelo para poder subsidiar também muitas das coisas que nós queremos fazer. Nós temos alguns imóveis que estão a precisar de ser recuperados e ele também trata das obras, portanto... E como é que isso tudo começou, Sofia? Lá atrás, não é? Nós estávamos a falar que o Pedro decidiu então largar a posição corporativa que ele tinha e tu mantiveste-te a trabalhar por conta de outra. E de repente lançaram-se num desconhecido dos investimentos. Como é que isso foi? Deixa-me dizer-te que também não foi assim uma coisa totalmente pensada. Eu acho que quando demos por ela já estava e olhamos e dissemos, faz sentido. Nós quando viemos viver para Lisboa, comprámos um primeiro imóvel aqui ao pé de Lisboa, uma cidade chamada Caxias. Entretanto, decidimos que tínhamos que vir para Lisboa, cidade, digamos, porque o Vicente andava aqui numa escola e nós queríamos que ele tivesse autonomia. E, portanto, fomos fazer a experiência, arrendamos uma casa e pusemos a nossa casa a arrendar. Passado 1 ano e meio, quase 2 anos de ter a casa arrendada, o nosso inquilino fez-nos uma oferta pela casa e nós considerámos que era uma ótima oferta, o mercado não estava ainda como está agora, era uma ótima oferta na altura e nós decidimos aceitar. E eu lembro perfeitamente, nós fizemos algum capital, portanto tínhamos um conjunto de mais-valias significativas nessa casa e, portanto, a grande preocupação do Pedro nessa altura foi nós temos que encontrar um imóvel para comprar, temos que encontrar um imóvel para comprar. Esse foi o primeiro capital, não é? Foi aquilo que foi o primeiro capital. Sim, por onde vocês começaram. E acima de tudo, porque até agora nós estávamos a comprar imóveis com o objetivo da casa própria, da nossa casa de família, e não com o objetivo de investimento. E portanto nós neste momento estávamos numa casa arrendada, não tínhamos ideia de mudar de ali, porque o Vicente estava bem integrado, na comunidade, na zona, portanto não iríamos sair dali, mas tínhamos que comprar uma casa de investimento, era fundamental, primeiro para não ter que pagar mais-valias, porque é muito fácil
ter o dinheiro no banco e esquecer que depois daqui a 2 anos temos que pagar mais-valias sobre isso e tendo o dinheiro no banco ele rapidamente desaparece se não houver um objetivo, não é? E portanto o Pedro andou feito louco e arranjou um primeiro apartamento aqui na zona de Campo de Ourique, em Lisboa, e compramos essa casa a pronto. Portanto, compramos essa primeira casa, um T2, pequenino, 47 metros quadrados, mas compramos essa casa pronto. E rapidamente a casa precisava de obras e portanto fizemos obras. Quem é que fez as obras? Essas primeiras obras subcontratamos a supervisão do Pedro, mas subcontratamos. E rapidamente tínhamos a casa a arrendar e, portanto, a casa começava a pagar a totalidade. O rendimento que vinha dali era, ou seja, para já ajudava-nos a pagar a nossa renda, não estávamos ainda muito a pensar no que havíamos de fazer, mas sempre, e aí foi que começamos a perceber, e também de várias conversas que íamos tendo com a minha cunhada e com a minha irmã, ficamos a perceber que isto é o caminho. O caminho é este. O caminho é este. Portanto, nós temos que, não sei como, mas temos que encontrar forma de multiplicar o número de imóveis que temos. Mas este é o caminho. Encontraram a vossa estratégia, só não sabiam era como. Exatamente, ou seja, nós, ok, é isto, a rentabilidade é interessante, nós conseguimos controlar, faz sentido, nós temos know-how para o poder fazer e portanto, temos que ir em frente. Entretanto, e isso começou há quanto tempo, Sofia? 3 anos e meio. 5 eventualmente. 5 anos? 6 anos. 5, 6 anos. Entretanto, percebemos na altura que sozinhos não íamos conseguir fazer tudo o que queríamos. E realmente ninguém tem sucesso sozinho. E portanto, apesar de nós sermos os dois em equipa, precisávamos de algum apoio. E aquilo que fizemos na altura, o Pedro, o meu marido, é filho único, e aquilo que fizemos na altura foi falar com os meus sogros e perguntar se eles estariam dispostos a fazer uma espécie de, não lhe vou chamar fundo, mas uma espécie de fundo familiar em que pudéssemos trabalhar para garantir o futuro do Vicente. Tive a sorte, ou temos a sorte, tanto eu como o Vicente, de ter o Vicente uns avós e uns sogros espetaculares, que acreditaram e que entregaram um apartamento ao Pedro, para o Pedro poder, um apartamento de férias, uma casa de férias que eles tinham, e que o Pedro decidiu que ia vender para comprar outra coisa. E no espaço de 2 anos o Pedro vendeu e comprou um prédio. E, portanto, na prática, transformou um imóvel em um prédio que tem mais ou menos 8 ou 9 frações. Só que o prédio também precisava de obras, não é? E, portanto, aqui começa o cabo dos trabalhos, porque apesar de alguns poderem ter rentabilidade, outros não têm, e nós tínhamos aqui o apartamento também em Campo de Ourique, que também trazia rentabilidade, e, portanto, aquilo que passamos a fazer foi juntar este dinheiro para ir fazendo obras no prédio para garantir que ele rapidamente se torna totalmente rentável. E nesse caso, estavas aí a perguntar nela, nesse caso quem faz as obras é o Pedro. O Pedro anda lá nas obras, contrata serventes e pedreiros e todos os dias trabalham à jorna, como se costuma dizer, e o Pedro vai fazendo isso, e está lá, e carrega o entulho, leva o entulho, o Vicente às vezes também ajuda, e vai para a obra e sabe, porque efetivamente isto é uma coisa de família. Isto não sou eu, não é o Pedro, os meus sogros, somos todos juntos, cada um está a fazer aquilo que melhor sabe, aquilo que tem a melhor capacidade para entregar. E, portanto, a partir daí fomos continuando à procura de oportunidades e descobrimos aqui também no mesmo prédio onde tínhamos o apartamento de Campo de Ourique, outro apartamento que conseguimos comprar. Ao mesmo tempo, eu já estava, entretanto, na KW e já tinha entendido que isto do risco é necessário. Portanto, sem risco nós não vamos lá, não é? Costuma-se dizer sem pressões não há diamantes, e portanto o risco é necessário, tem que existir, torna-nos mais, faz parte. E portanto a partir daí eu também senti-me apoiada para poder tomar este risco, para poder seguir avante. E nessa altura, portanto, no espaço de um ano, entre mim e o Pedro, compramos cerca de 5 imóveis. Todos a serem rentabilizados, e uns à espera de obras, e portanto a nossa vida neste momento é muito de juntar dinheiro, fazer obras, neste momento, então, porque eu já perdi a conta, o prédio, os 5, então, neste momento están 5 anos. ¿Con cuántos inmóveis? Cerca de 16. 16 inmóveis en la zona de Lisboa, todo?
Sim, na zona de Lisboa, sim. Pronto. E isso foi construído em 5 5 anos. 5 anos. 5 anos e meio, sim, sim. Ok. Deixa-me dizer, não é uma coisa, isto não é uma coisa que eu partilho muito, não é? Porque não, para já nós não tiramos ainda a renta, ou seja, para já o dinheiro do qual, a rentabilidade do dinheiro que vem das rendas é utilizado, é reinvestido totalmente Claro. naquilo que, porque ainda não está, tudo não está totalmente, digamos, rentável. Claro. Mas o nosso objetivo, nós não vamos ficar por aqui, nós temos o objetivo de chegar às 20 imóveis, pelo menos. E agora, todos os dias, estamos a ver que volta é que damos para conseguir chegar a esse objetivo. Porque, efetivamente, se tu paras, morres, não é? E, portanto, se nós conseguimos 16, por que não tentar 20? Nós somos ser capazes de conseguir chegar aos 20. Portanto, temos a certeza que isto é fundamental para que o Vicente tenha uma vida tranquila. E tudo aquilo que eu e o Pedro queremos, no dia em que morrermos, é ter a certeza que ele não vai passar fome, que ele não, se precisar de ir à farmácia tem dinheiro, que se precisar vai ter uma empregada para o ajudar, porque vai precisar, porque ele não tem a capacidade de o fazer sozinho, e não haverá essa, não vamos andar aqui, e agora? Agora que os pais morreram, como é que este miúdo fica, não é? E isso não pode acontecer. E, portanto, é assim. Ora, Sofia, parabéns mesmo, porque se houvesse dúvidas porque é que tu hoje estás aqui, não é? Acho que agora ficaram dissipadas. Vocês são muito exemplo, de que nós não somos fruto daquilo que nos acontece, mas da forma como nós reagimos ao que nos acontece, não é? E que qualquer um pode assumir as rédeas da sua vida e, ao fim e ao cabo, as 4 conversas são exatamente sobre isso. Portanto, esta é uma história que vale mesmo a pena ouvir, Deixa-me porque é uma história dizer, real, de sim, pessoas reais. deixa-me partilhar uma coisa que poucas pessoas sabem, que eu partilhei contigo da última vez. Efetivamente, nós quando tivemos quando tivemos o diagnóstico do Vicente, nós não vimos, e acho que tem muito a ver com a nossa forma de estar, nós não vimos outra solução que não, ok, o que é que a gente pode fazer, não é? Mais do que chorarmos, e choramos, não vou mentir, choramos. Claro. Demorou algum tempo a fazer luto, por isso é que se calhar o Vicente também não tem irmãos. Mas sempre pensamos que é ok, o que é que nós podemos fazer para que o Vicente seja um cidadão útil, integrado na sociedade? O que é que nós podemos fazer? E por isso nunca quisemos ser a vítima. Aliás, eu digo sempre que ou seja, quando eu digo que tenho um filho com deficiência, a primeira coisa que as pessoas dizem, que mãe forte. Não, nada disso, todos nós temos os nossos desafios. Eu não sou uma vítima, Vicente não é uma vítima, o Pedro não é uma vítima, nós estamos a fazer o melhor que sabemos com aquilo que temos. Mas deixa-me dizer-te que, efetivamente, nós, ao longo da nossa vida, tivemos muito percalços. Partilhei contigo que o primeiro imóvel que compramos para investimento, ao final de quase 9 meses de estar arrendado, sofreu um incêndio. Sofreu um incêndio, porque, digamos que as inquilinas tinham um amigo que, a fumar, queimou o apartamento todo. E realmente é uma situação muito difícil, espero nunca mais passar na minha vida por isso. Hoje em dia tenho uma profunda empatia de todas as vítimas dos incêndios, porque sei o que é ver numa propriedade nossa a sair em chamas e uma pessoa ser completamente, não poder fazer nada. Na altura os pais do Pedro nem sequer sabem que alguma vez houve um incêndio naquela casa, e efetivamente nós no dia a seguir estávamos a pensar o que é que havíamos de fazer, e a primeira coisa que se fez foi arregaçar os braços. O Pedro arregaçou os braços, limpou o apartamento, fez as obras, esteve ele aqui mais até do que qualquer outra pessoa, esteve ele aqui a fazer as obras, e 2 meses e meio depois tínhamos o apartamento depois a arrendar. E podíamos ter deitado os braços, a toalha ao chão e chorar e dizer agora azar, o que é que a gente faz? Mas efetivamente não é a nossa forma de estar. Nós não somos assim como pessoas. Eu, quando entrei para a KW, fiz uma formação chamada As 6 Perspectivas Pessoais, que nunca sabia que isso existia, e de repente, no final da formação, eu disse, que engraçado, eu faço tanta destas coisas. Exato, não sabias que existiam as palavras, mas tu já aplicavas de forma muito propositada muitas delas. Exatamente, e depois e isto é engraçado, e isto também dá-te alguma clareza de perceber que isto, obviamente, tu podes ter já uma predisposição tua para fazer, mas isto pode ser trabalhado. E eu digo muitas vezes que se eu sou capaz, vocês também são capazes.
porque eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor. Eu há 5 anos atrás, se me perguntasses qualquer termo financeiro, eu não te sabia falar sobre nada. E, portanto, eu tive que ir aprender e perceber. Eu sabia lá o que era o mais-valias. Eu tinha ouvido falar. IRS não sabia. Portanto, e hoje em dia digo, eu era muito parva. Como é que é possível eu não ter este conhecimento para ter as rédeas da minha vida nas minhas mãos? Mas foste Mas aprender, não não é é? tarde. Não, fuiste Se na houver alguém procura que dos faz que seja conhecimentos mais que velha que eu fui precisabas. aprender. Claro. Exato, e portanto, se eu consigo, toda a gente consegue, eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós temos esta capacidade. A vontade é que tem que vir de nós. E por isso E eu tenho depois, este eu acho que também o importante de sorte a que as pessoas partilha. dizem, claro, porque tens um filho com deficiência, mas eu acho que se o meu Big Y fosse comprar uma segunda casa para férias, seria igualmente importante. Certo. Mas eu acho que o importante tamén da túa partilla, non só por o facto de un prazo tan curto, ter construído algo tan importante nun prazo tan curto, sino tamén porque está cheia de desafíos, está cheia en o camiño, non foi viño e rosas continuamente, non. Tú utilizaste moito a palabra sorte, que é unha palabra que eu non gosto demasiado, porque acho que sempre tendemos cando as persoas tenen suceso, tendemos moito a pensar en a sorte, e a sorte acostuma a dar moito traballo. Acho que perdimos a Sofía. Pausa lá. Reanudamos a gravación, ya. Ok. Eu acho que a forza de unha partilla como a túa, Sofía, é que estes procursos de suceso acostuman a estar cheios de problemas, cheios de o incendio, e acredito que moitos máis que vocês, tanto persoais como propios do investimento, que tienen que ser ultrapasados, porque es lo que tú estabas a falar. Non é ficar en el lado da víctima, non é ficar en el lado que mala sorte miña, sino é E há tirar para obstáculos, há frente. desafios pelo caminho, não é? Claro. Certo. E efectivamente eu acho que é unha historia super inspiradora e que dá confianza, non é? Se consigue, non é? Eu acho que era o que eu estava a dizer, desafios há sempre, pedras no caminho há sempre. Claro. Eu tenho Pero que moitas veces, disculpa, Sofía, que moitas veces as persoas cando están a ouvir unha historia como a túa, a sorte, que eu acho que nos queremos moitas veces engañar a nos é a túa sorte. Non tive sorte nenhuma porque tuvo un incendio, porque tuvo 200.000 desafíos. Lo que tiveron foi unha vontade enorme de ultrapasar todos os problemas porque tiñan un propósito supermercado que non tiñan opção. E deixa-me dizer-te que eu acho que, obviamente, que as pessoas podem dizer mas o propósito de deixar um legado financeiro para um filho com deficiência é um propósito muito grande. E eu acho que é tão importante quanto se eu quisesse ter uma segunda casa para férias. Que se fosse mesmo muito, muito, muito importante para mim. E se tivesse uma dívida e tivesse que pagar... O propósito, pagar a renda, se calhar, se eu tiver que pagar uma renda ao final do mês, o propósito é tão válido e tão forte como de querer deixar algum património para o Vicente. E, portanto, aqui, para mim, o grande cerne da questão do Big Y é o quão importante aquele objetivo é para ti. Porque se não for importante, tu não vais fazer nada. Eu dou-vos outro exemplo. Eu, durante a minha vida recente, nunca liguei nenhuma ao exercício físico, nunca liguei nenhuma a alimentar-me bem, nunca liguei a nada disso. Aliás, dizia que fazia, mas não fazia. E o ano passado eu passo sempre férias de verão no mesmo sítio há 47 anos. Estava nesse sítio de férias e estava a nadar. E eu já vos disse que o mar para mim é uma coisa fundamental, mergulhar no mar é fundamental. Eu estava a bandeira amarela e, portanto, eu estava a tentar chegar digamos, à costa
E tive a nítida sensação de que eu não tinha capacidade física. Se o mar estivesse mais puxado, que eu não ia ter capacidade física de chegar. E que se eu não fizesse nada, eu todos os anos ia perder esta capacidade. Cada vez mais ia perder esta capacidade. E tinha descoberto no ano anterior que o mar era fundamental para o meu equilíbrio. E, portanto, eu não era para mim, Sofia, não era negociável deixar de ir ao mar, ou só molhar os pés. E, portanto, o verão acabou e eu em setembro eu fiz o compromisso comigo própria. Se até dezembro conseguires ir 2 vezes por semana ao ginásio, depois passas a ir 3 vezes. E eu consegui. E depois disso em janeiro, se tu até maio conseguires ir 3 vezes por semana, vais fazer, eu que odeio ginásio, convém dizer que eu odeio ginásio, vais fazer uma atividade que te dê gosto. E hoje em dia eu faço entre 3 a 4 vezes por semana exercício físico, que me custa horrores. Eu vou às 7 da manhã, que é uma coisa que quem me conhece sabe que No criaste el hábito, eu criei o hábito, mas vou arrastada. O meu marido nunca acreditou que eu fosse capaz. Hoje em dia teve que engolir um grande sapo, mas nunca acreditou que eu fosse capaz. E hoje em dia faço não só ginásio, mas faço yoga, que é uma coisa que eu descobri que gosto muito. E de repente fisicamente estou mais forte para não ter que deixar de mergulhar. E isto não tem... É um objetivo tão válido como outro qualquer. Claro. Portanto, até que ponto é que o teu objetivo para ti é mesmo válido, é mesmo fundamental e importante. E na verdade, nós estamos a falar sempre do mesmo, não é? Independentemente do tamanho do objetivo, porque é teres um objetivo claro e a partir daí estabeleceres um plano, não é? Que foi aquilo que nós andámos aqui a falar, estabeleceres um plano e passares à ação. E arregaçares as mangas e passares à ação. E a verdade é que em tudo aquilo que tu estás a definir na tua vida e que tu estiveste aqui a partilhar connosco foi sempre assim. Portanto, tu definiste y procurar aliados, procurar personas que te pudieran ayudar a encontrar o camino. Confiar. Também confiar é uma palavra importante. Confiar que nós estamos no caminho certo. Confiar que as nossas atividades vão dar fruto. Não desistir à primeira, não é porque no primeiro mês não tens resultados, nem no segundo mês tens resultados. Há que ser consistente naquele plano ou naquelas atividades que nós definimos que eram fundamentais. Nós começamos, eu e o Pedro comecei sem ter a consciência de que isto era um propósito de vida, de que isto que era uma estratégia, que era um plano de ação. Estávamos só no momento da ação. Fazer, não é? Vocês tinham que fazer alguma coisa. Estava a fazer, não estava tão racionalizado. Eu acho que isto com o tempo nós temos vindo a aprimorar e no fundo a aprimorar a nossa estratégia e a falar mais sobre isso, e o facto de eu também me ter tornado mais capacitada para isso permite-me também hoje em dia ter mais conversas com o Pedro nesse sentido e não deixar isso a responsabilidade dele, portanto ser também poder ver e entender e dar a minha opinião. Eu acho que isso para mim enquanto mulher foi muito importante, porque não é só ele que sabe, ele que faz, não, eu também quero entender, eu perceber o porquê. E hoje em dia eu acredito que vamos chegar aos 20 imóveis, eu acredito. Não sei se é este ano, não sei se é para o ano, mas vamos chegar aos 20, chegar aos 20 imóveis. E se calhar quando chegamos aos 20 imóveis vamos decidir que se calhar, não é? E no outro dia temos um amigo nosso que dizia assim, vocês fazem tantos sacrifícios, quando é que vocês gozam a vida? E eu tentava-lhe explicar que não é uma coisa, não é fechada. Não estamos a fazer sacrifícios, um sofrimento de vida para depois um dia mais tarde ir aproveitar a vida. E o que eu faço são escolhas. Ou seja, eu hoje em dia escolho muito mais propositadamente como quero aproveitar a minha vida e como quero gozar a vida do que antes. Eu se calhar escolho... a minha mãe é pianista e portanto eu sempre estive ligada à música clássica e eu decidi que ouvir música clássica é muito importante para mim e eu gosto, é uma coisa que eu gosto, faz-me voltar a casa e portanto eu decidi que eu vou ver concertos de música clássica sozinha, porque ninguém gosta à minha volta, mas eu vou e portanto isso aí dá-me um prazer enorme e portanto eu estou a gozar a vida. Gozar a vida não significa destrocar o dinheiro todo, gozar a vida não significa estar sempre em festa, não é? Significa nós sermos mais propositados em como, com quem e onde nós queremos aproveitar a vida. É verdade, não é? Essa é a verdadeira liberdade de escolha, sem dúvida. Somos ricos, só uma nota, nós não somos ricos.
Mas são umas ricas, Ok? mas são umas ricas pessoas e são uns Mas não ricos somos pais. ricos, não somos ricos, nem temos uma conta milionária no banco, só porque as pessoas acham, 16 imóveis, isto deve ser aí. Não, não somos, meus queridos amigos, não somos. Estamos ainda longe disso, neste momento estamos na fase do investimento, ainda não estamos a viver, digamos, essa total liberdade financeira, acredito que vai chegar, mas ainda não estamos nesse caminho. Mas uma vez mais, nós sabemos que é um caminho, não é? Eu não posso Isto querer... não é só sobre os resultados, é também sobre o processo. Exato. O Não é? caminho é Olha, fundamental. Sofia, em nome das 4 conversas, queremos mandar também um grande abraço ao Pedro, porque, não é, ao lado de uma grande mulher está sempre um grande homem e sem dúvida nenhuma que o Pedro é um pilar para ti, para essa família, e as escolhas também que ele fez também são, não é, são muito relevantes para aquilo que Sim, vocês hoje são, conseguiram alcançar, são, porque ele também são. abdicou de uma, não é, de uma vida, de uma Isso, carreira mais e que profissional. muitas vezes são incompreendidas pela maioria da sociedade. Mas eso faz parte. E nós tamén temos falado de que por veces as túas escollas non tienen que ser as escollas que outras persoas poden estar à espera, mas estamos Exatamente. con eso. Exatamente. Olha, Sofia, para fecharmos, só fecharmos aqui com o Oh, tema que nós sabemos que também é muito, que tu és uma clara defensora do empoderamento feminino, não é? E por isso é verdade. é que também estamos aqui. Como é que tu vês hoje o papel da mulher na sociedade? Como é que nós estamos? Estamos a evoluir? Não estamos a evoluir? Qual é a tua opinião? Só Eu para acho, fecharmos aqui eu com. acho, eu acho que estamos a evoluir. Acho que a sociedade está mais desperta para o papel fundamental que a mulher pode ter em todos os seus setores, em todos os seus quadrantes. Portanto, estamos a evoluir. Não estamos ainda lá, há muito caminho ainda que tem que ser feito. E, portanto, só depende de nós. Eu acredito que todos nós temos a capacidade de mudar uma pequena coisa no mundo, não somos apenas só formiguinhas, e, portanto, está em cada um de nós poder demonstrar, e nós mulheres demonstrar, pela nossa forma de estar, pelos riscos que tomamos, pelas posições que tomamos, pelo apoio que damos, muitas vezes sem perceber à nossa volta, e pela energia que podemos emanar, cabe em todas nós este papel de demonstrar e fazer valer. Eu não gosto, a palavra direitos é muito forte, mas a importância que efetivamente as mulheres têm e a mais-valia que o mundo teria se nós fôssemos muito mais interventivas e se tivéssemos um papel muito mais marcado na sociedade. Eu acho que aquilo que eu sonho, não sou a favor do Dia da Mulher, mas sei que ele é necessário, portanto nunca me deem flores no Dia da Mulher, por favor, porque levam com as flores na cabeça. Mas acho que ele é necessário, é importante porque exista, porque efetivamente ainda continua a ser necessário mudar muito a mentalidade e ainda há muita gente nova com uma mentalidade que não vai ao encontro daquilo que é o esperado, mas acima de tudo aquilo que eu espero, eu não tenho um filho, mas aquilo que eu educo o meu filho é respeitar as mulheres em todas as suas vertentes e perceber que é tão válido uma mulher ser a mulher que sai de casa para trabalhar e o homem ficar em casa, como ao contrário, e que isso é perfeitamente normal. E portanto, nós só queremos ter as mesmas condições e as mesmas oportunidades. Não é ter Mas começam por nós, não oportunidades é? Começa em começam cada por uma nós. de nós e na atitude de cada uma de nós. Não começa Mas no eu exterior, começa no interior. concordo plenamente contigo que depende de nós, mas o papel dos homes é fundamental. Vía educación, vía legislación, non sei, mas o papel dos homes é absolutamente fundamental. Nós precisamos terles como aliados para chegar lá. Porque nós não Por fazemos, trás uma de vez cada mais, homem está sempre sim. uma mulher, que é a mãe, não é? E eu faço o meu papel desse ponto de vista e muitas vezes, deixe-me dizer que às vezes ponho-me em situações complicadas, até junto de amigos do Pedro e algumas situações, porque publicamente quero ter uma voz naquilo que é os direitos pela igualdade de oportunidades que as mulheres têm que ter. E portanto lido muito mal com essa parte, mas isso tem a ver com os meus valores. Isto é outra conversa, tu teres consciência dos teus valores. Eu tenho nos meus valores a justiça e, portanto, não consigo ver situações injustas, que, pronto, é uma coisa que mexe muito comigo. E, portanto, acredito que todos nós temos um papel e esse papel tem que ser feito
diariamente nas pequenas coisas, é nas pequenas engrenagens que nós fazemos a diferença, porque essas são aquelas que são invisíveis, mas que estão ao nosso alcance. E, portanto, é nas pequenas engrenagens, nos pequenos momentos, pessoa a pessoa, conversa a conversa, que nós conseguimos demonstrar o valor que temos e a capacidade que temos, e o quão melhor a sociedade pode ser, havendo uma oportunidade igual para qualquer género. Bem, Sofia, excelente. Muito Muito obrigada pela tua excelente partilha. Pilar, partilha. história Obrigada incrível, eu. não é? Obrigada eu. Agora vou ter imensa vergonha, mas pronto. Excelente. Olha, obrigada pela tua partilha genuína. Ficávamos aqui ainda muito mais horas à Horas y conversa. horas en una conversa, ¿no es? Muito Muito obrigada. obrigada. E eu espero eu espero e assim eu faço, que o podcast tenha muitas mais temporadas, porque efetivamente é muito importante ouvir a voz das 4 mulheres que vocês são. Sí, desde aquí también vamos a saludar a Dulce y a Marta, que estarán por ahí en algún lado. Estou de férias, como é que é Están de possível? ferias. En fin. Um beijinho muito grande. Muito Então, se obrigada, gostaram um desta beijinho. conversa, Obrigada. partilhem, não é? Partilhem com qualquer pessoa que precise de assumir as rédeas da sua vida, porque esta história é incrível, é mesmo sobre isso. Coloquem um gosto nas nossas redes sociais, não é? Deixem-nos também as vossas sugestões sobre outros temas, e na próxima semana vamos ter outro convidado especial, não é? Para falar aqui de mais temas interessantes, por isso fiquem atentos, certo, Pilar? Certo, certísimo. Beijinhos y abrazos. Beijinhos! Chao.